É isso aí, galera. Boa tarde a todos. Vamos lá, né, para mais uma atividade física. Estamos agora com uma atividade junto à primeira série do ensino médio. Deixa eu colocar essa atividade aqui na tela para a gente poder analisar melhor toda a situação. Vamos lá? Bem, galera, o assunto de hoje, ele é sobre o movimento uniforme, né? Bem, eu quero somente lembrar com vocês que o movimento uniforme é aquele tipo de movimento em que os espaços, do fato da velocidade ser constante, vão variar de forma igual em intervalo de tempo também igual. Isso quer dizer que, supondo que ele viaje entre dois pontos a uma velocidade constante, por exemplo, vamos supor 80 km por hora. Quer dizer o quê? Que durante a primeira hora ele vai deslocar 80 quilômetros. No próximo intervalo de tempo de uma hora, ele vai deslocar outros 80 quilômetros por hora e assim sucessivamente durante todo o trajeto. Nesse caso, pessoal, pelo fato dos espaços variarem de forma constante, nós temos aí uma sequência numérica, tá certo? Se eu pegar o exemplo do trem, eu vou ter que, no instante inicial, ele está na origem, né? Após uma hora, ele está a 80 km por hora, 2 horas, 160, 3 horas, 240, 4 horas, 320, 5 horas, 400 quilômetros e assim sucessivamente. Ou seja, os espaços vão variando, nesse caso, nesse exemplo, de 80 em 80, tá certo? Se o movimento for retrógrado, ou seja, se a razão, no caso é a velocidade, tiver sinal negativo, a gente vai fazer a contagem, porém, decrescendo, de forma decrescente. Os valores vão se tornando cada vez menores, de acordo com o valor dessa razão. No caso, é a velocidade. Ok? Bem, todo movimento uniforme ele é regido por essa equação horária, S igual a S0 mais VT, onde o S é o espaço final, o S0 é o espaço inicial, o V é a velocidade escalar, que é constante, e o T é o instante que você está considerando, tá certo? Vamos aqui nos exercícios, vocês vão notar que é bastante simples. Fazendo assim o exercício, pessoal. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dado pela seguinte expressão: S igual a 50 menos 5 vezes T. Pede-se, determine em que posição da trajetória esse móvel passará no instante T igual a 10 segundos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que eu vou simplesmente substituir o valor do T na equação dada pelo valor 10. Vejam como é que vai ficar. Olha bem. Então, eu tenho aqui a equação S, né, igual a 50 menos 5 vezes T. No lugar do T, nós vamos colocar o número 10. Vamos reescrever toda a expressão, porém, ao invés de colocar o T, nós vamos colocar 10. Vejam, S igual a 50 menos 5 vezes, agora o 10. Bem, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho duas operações a serem realizadas, uma subtração e uma multiplicação. Pelos critérios da ordem de resolução de uma expressão numérica, nós vamos resolver primeiro a multiplicação, ou seja, 5 vezes 10. O que vem antes, a gente vai repetir, vai ficar S igual a 50 menos, e calculando 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50. Então, S igual a 50 menos 50. Resolvendo a subtração, 50 menos 50, isso quer dizer que nós teremos que o móvel vai estar passando pela origem, para o espaço igual a zero. Você poderia fazer ou chegar a esse mesmo resultado usando o princípio da contagem, tá? Por exemplo, 50 é a posição inicial e você contaria 10 vezes, reduzindo de 5 em 5. Então, ficaria 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5
0, ou seja, em 10 segundos, o móvel estaria na posição S igual a 0. Da mesma forma que nós fizemos, utilizando o cálculo, né, substituindo 10 no lugar do instante t. Exercício de número 2, bem parecido. Bem, vale lembrar o seguinte, pessoal, que no exercício 1, a velocidade ela tem sinal negativo, isso quer dizer que o movimento é retrógrado. Os espaços vão diminuindo, como eu mostrei para vocês. O móvel parte da posição 50, e em 10 segundos ele vai estar na posição 0, movimento retrógrado. Ele está voltando na trajetória. Aqui na questão número 2, nós temos que a velocidade é sinal positivo, ou seja, um movimento progressivo. Os espaços vão ficando cada vez maiores, tá certo? Mas o método de resolução é o mesmo, tá? Nós vamos anotar a equação dada, né? No caso, nós vamos substituir no lugar do t igual a 10, no 10, S igual a 50 menos 10 vezes t. No lugar do t, nós vamos substituir o número 15. O exercício pede para determinar em que posição da trajetória esse móvel passará no instante t igual a 15 segundos. Então, t igual a 15 quer dizer que no lugar do t aqui, nós vamos substituir pelo número 15. Veja como é que vai ficar. S igual a 50 menos 10, reescrevemos tudo e substituímos o t por 15. Agora, nós temos uma adição e uma multiplicação, e isso tem pegado os alunos, né? Porque geralmente os alunos têm que somar primeiro, e nós devemos obedecer à regra. Primeiro resolvem as multiplicações, as divisões, tá? Para depois fazer a soma. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos fazer primeiro 10 vezes 15. 10 vezes 15, 150. E nós teremos S igual a 50 mais 150. E, claro, 50 mais 150, isso é bem elementar, todos sabem que é 200. Então, quer dizer que após 15 segundos de movimento, o móvel vai estar na posição S igual a 200 metros. Tá ok? Para a gente encerrar, né, vamos aqui no exercício de número 3, onde há um gráfico. Vamos ler aqui, ó. O gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea, em movimento uniforme. Com base nele, responda: o móvel tem movimento progressivo ou retrógrado? Bem, eu reconhecer o tipo de movimento que ele tem, eu tenho que olhar aqui, ó, a posição inicial, quer dizer, o gráfico começa na posição S igual a 20. E ele decresce. Se ele decresce, ou seja, se ele está inclinado para baixo, o movimento vai ser classificado como sendo um movimento retrógrado, certo? Por quê? Porque os espaços vão ficando cada vez menores ao longo do tempo. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos que o movimento ele é retrógrado. Tá? Se a inclinação do gráfico fosse para cima, nós teríamos movimento progressivo. Então, pessoal, é isso por enquanto, né? Tenham todos um ótimo dia.